Boa tarde a todos. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de realizar alguns agradecimentos. O primeiro agradecimento vai ao professor Pablo Sperdi Cesari por ter feito o convite em participar do seminário. E o segundo agradecimento vai à Associação Civil de Preparadores Físicos do Basquete Argentino por estar realizando esse terceiro seminário internacional de preparação física e ciências aplicadas ao basquete. Eu penso da seguinte maneira: nós estamos na terceira versão do seminário. Então, provavelmente, nos anos anteriores, houve um primeiro e um segundo seminário, e provavelmente os seminários dos anos anteriores devem ter sido de boa qualidade para nós podermos estar realizando esse ano, esse terceiro seminário. Então, é quase que obrigação dos conferencistas desse seminário estarem apresentando um conteúdo substancial, um conteúdo de qualidade, para poder contribuir de forma robusta para essa área que é a preparação física e ciências aplicadas ao basquetebol. E para pensar que no ano subsequente, no ano seguinte, 2023, nós tenhamos um quarto seminário. Dito isso, é sempre um prazer estar podendo participar desses seminários, porque assim nós conseguimos compartilhar informações com outros profissionais da área. Então, o tema da nossa apresentação é sobre a comparação da longevidade de carreira no basquete em 3 continentes, através de um estudo preliminar exploratório. Quando nós temos um tema, uma certa temática para discutir, para defender, nós deveríamos ter uma justificativa. A justificativa que eu tenho é a seguinte: uma inquietação interna que me acompanha já há alguns anos em tentar entender esse fenômeno que é a longevidade de carreira, até que idade um jogador poderia estar praticando o basquete, até nas grandes ligas competitivas. Isso é NBA nos Estados Unidos, Liga ACB na Espanha, Bundesliga na Alemanha, Liga NBB aqui no Brasil, entre outras ligas mundo afora. Junto à questão também da idade máxima nas grandes ligas, eu penso também na outra variável, que seria a trajetória desse atleta durante toda a carreira, desde quando ele iniciou a carreira no basquete até o seu último ano nas grandes ligas. Essas duas variáveis, a idade máxima nas grandes ligas e a quantidade de anos de trajetória de carreira, são duas variáveis ligadas à longevidade de carreira e que serão discutidas em momentos pontuais durante esta apresentação. O objetivo dessa pesquisa são 2, um objetivo geral e um objetivo específico. O objetivo geral seria apresentar a fundamentação teórica da longevidade de carreira no basquete, desse fenômeno que é a longevidade de carreira. E o objetivo específico seria a pesquisa propriamente dita, seria a comparação da longevidade de carreira dos jogadores de basquete em 3 continentes. No caso, América do Sul, América do Norte e Europa, cuja amostragem total é de 96 jogadores de basquete de ambos os sexos, jogadores masculinos e também jogadores femininos. Quando nós vamos discutir um fenômeno complexo como é a longevidade de carreira, é sempre bom ter uma definição conceitual. Então, segundo os autores abaixo mencionados, a longevidade de carreira seria o tempo de carreira, que se refere ao número de anos que o desportista, que o atleta praticou seu desporto. Aqui embaixo, eu apresento uma correlação entre 2 variáveis: a sobrevivência nas grandes ligas, no eixo vertical, e o tempo de carreira no eixo horizontal. E essa relação entre essas 2 variáveis, ela é inversamente proporcional. Isso quer dizer o seguinte: quanto maior o tempo de carreira do meu jogador, menor é a sua sobrevivência nas grandes ligas. Olhando esse gráfico aqui, nós temos essas bolas. Nessa bola menor aqui no canto inferior direito, nós teríamos a idade de aposentadoria, e essa bola maior nesse lado esquerdo, nesse lado superior esquerdo, nós temos essa bola maior que representaria o início da carreira das grandes ligas. Você percebe que a cada ano que o atleta avança, ano a ano que ele progride nas grandes ligas, cada vez mais ele está próximo do seu período de aposentadoria. Conforme ele ganha tempo de carreira, ele diminui o tempo de sobrevivência das grandes ligas. Também é interessante pensar, refletir acerca de até que idade é possível praticar o basquete. Então aqui nós temos 3 imagens
que retratam uma ampla faixa etária de idade para praticar o basquete. Começando por essa imagem à esquerda, nós temos a prática do mini baloncesto, categoria sub-8. Os jogadores que estão praticando o basquete de uma forma lúdica, os primeiros contatos com a bola, aprendendo sobre as regras, é uma atividade inicial. Nessa imagem do centro, nós temos um jogador de nome Nate Hickey, norte-americano, que com 45 anos de idade estava jogando a seu último ano na NBA. Isso na década de 1940, 1950 aproximadamente. E essa imagem aqui, do nosso lado direito, é um jogador de nome José Alcido, brasileiro, que com 82 anos de idade estava jogando no basquete categoria Master. No caso, de jogador de camisa na cor amarela e na cor verde. Percebe-se, então, um amplo espectro de faixas etárias para se poder praticar, para se poder exercer o basquete. Desde a idade mais jovem até a idade mais avançada. Porém, todavia, o nosso estudo ele vai focar nesse período compreendido entre o início das grandes ligas da prática do basquete até o último ano de contrato nas grandes ligas. O início da prática do basquete formalizado até o último ano nas grandes ligas profissionais. Que é esse período de tempo que nosso estudo vai abarcar, vai envolver para falar sobre longevidade de carreira. O basquete categoria Master, ele foge do nosso escopo. As diferentes escolas de treinamento possuem diferentes modelos de desenvolvimento esportivo a longo prazo. Isto é, escola norte-americana, escola australiana, escola russa, soviética, escola espanhola, escola alemã, entre outras escolas, possuem seus diferentes modelos de desenvolvimento a longo prazo. O que tem em comum entre essas escolas são que esses modelos possuem estágios. Cada estágio representaria um momento específico na vida, na carreira do jogador. Então, eu peguei esse modelo desse autor aqui, que é constituído de 6 estágios. O estágio 1 seria o estágio na prática, na alegria da prática do desporto. Seria uma atividade lúdica. Poderia ser, por exemplo, aquela imagem do slide anterior, mini baloncesto categoria sub-8. No estágio 2, seria um estágio sobre aprendizagem, sobre treinamento. O atleta vai saber diferenciar o que é um treinamento técnico, o que é um treinamento tático, o que é um treinamento físico, o que é um aquecimento, entre outros pontos importantes. No estágio 3, os atletas que progridem estão no estágio de treinamento inicial, seria um estágio de especialização. Os que progridem para o estágio 4, o estágio de treinamento para competição. No estágio 5, treinamento para vitória, seriam as grandes ligas competitivas, isso a nível mundial e nacional. E, por último, o estágio 6, que seria o estágio de aposentadoria esportiva. Vale dizer que nem todo jogador de basquete que inicia sua carreira no estágio 1 consegue chegar até o estágio 6. Essa é a trajetória do estágio 1, passando por estágio até o estágio 6, é uma trajetória longa de 15, 20, 25 anos ou mais de carreira. E esses jogadores, alguns se perdem nesse processo porque é uma trajetória cheia de obstáculos, cheia de desafios. Muitos jogadores abandonam esse processo por motivo de estudo, por motivo de outros projetos, por vários motivos. Então, não conseguem prosseguir. Os jogadores que têm uma disposição maior, que têm sorte, que têm uma disciplina, conseguem progredir estágio por estágio até chegar ao estágio 6, que seria o estágio de aposentadoria. E é uma trajetória longa. Para falar sobre longevidade de carreira, eu preciso falar sobre a aposentadoria esportiva. Por que falar sobre a aposentadoria esportiva? Porque a aposentadoria esportiva está ligada intrinsecamente a esse fenômeno que é a longevidade de carreira. Então, aqui nós temos 2 tipos de aposentadoria reportados na literatura, muito bem documentados, que são a aposentadoria remota e a aposentadoria aproximada. A aposentadoria remota seria um período distante na vida do jogador que vai ocorrer um dia, daqui 10, 15, 20 anos. É o período mais longínquo. Por outro lado, a aposentadoria aproximada é um período de tempo mais próximo na vida do jogador de basquete. Daqui a 2 temporadas, daqui a 6 meses, daqui ao final do contrato. Ambas as aposentadorias, remota e aproximada, possuem interpretações de forma realista ou de forma irreal. Os jogadores podem interpretar essas 2 formas. Os jogadores que interpretam de forma realista são aqueles jogadores disciplinados, que sabem o que querem, que fizeram um projeto de aposentadoria a longo prazo,
jogadores que já fizeram uma reserva financeira, que se prepararam para o período de aposentadoria, estudaram o mercado, analisaram a situação. Por outro lado, jogadores que interpretam a aposentadoria de forma real são jogadores que são jogadores, vamos dizer assim, indisciplinados, displicentes, que não se prepararam, não fizeram um projeto a longo prazo de carreira, não se prepararam com uma reserva financeira, vão deixar chegar ao último momento para tomar decisão de última hora. Quando nós comparamos essas duas situações, realista e real, é muito mais interessante o jogador de basquete interprete a aposentadoria de forma realista, porque assim ele vai obter mais sucesso na sua aposentadoria. Para falar de aposentadoria, eu preciso me ater a fatores, aspectos psicológicos. Por que falar de psicologia sobre a aposentadoria? Pelo seguinte fato, a aposentadoria esportiva é um período sensível, um período crítico na vida do jogador de basquete. Pensem comigo, o jogador de basquete vai deixar de fazer algo que ele fazia há mais de 15, 20, 25 anos, que é o quê? Acordar de manhã e treinar e viajar e competir para ter um futuro incerto, por mais que ele tenha planejado. Esse futuro incerto gera grandes incertezas que vão propiciar instabilidades emocionais na vida do jogador. Essas instabilidades emocionais vão desencadear alguns sintomas psicológicos que, se não forem bem controlados, podem derivar em psicopatologias, ou seja, doenças mentais. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, o medo e a frustração é muito comum no período de aposentadoria, devido ao futuro incerto. Porém, se o medo e a frustração não forem bem controlados, pode gerar problemas de saúde mental, que acomete em torno de 5 a 42% dos atletas. Outros sintomas seriam angústia e baixa estima. Esses dois sintomas podem desencadear ansiedade e depressão. Depressão que é o grande mal da vida moderna. A depressão, se não for diagnosticada a tempo e não for devidamente controlada, pode causar sintomas drásticos na vida do jogador e acomete em torno de 39% dos atletas. Existem fatores, circunstâncias estressoras ao longo da carreira que podem fazer com que o jogador de basquete venha a se aposentar de forma precoce, ter uma aposentadoria mais encurtada, uma longevidade de carreira mais encurtada. Coloquei aqui alguns fatores. Por exemplo, o histórico de lesões. Lesões são um fenômeno muito comum na prática do basquete. O jogador de basquete, hoje, no basquete competitivo, ele está sujeito a se lesionar a qualquer momento. Se o jogador de basquete se lesionar e respeitar um período de recuperação sugerido, recomendado pelo médico, pelo fisioterapeuta, ele não vai ter problema. Porém, se ele quiser acelerar esse processo, voltar logo para jogar e para treinar, ele pode ter uma recorrência do mesmo tipo de lesão ou até agravar e gerar um outro tipo de lesão. Então, essas lesões, elas devem ser cuidadas. Por quê? Pensa um jogador com 35 anos de idade, por exemplo, 38, com um grande histórico de lesões e lesões que não foram bem tratadas. Então, esse jogador pode ter uma longevidade de carreira abreviada devido à quantidade grande de lesões que não foram devidamente tratadas. Pressão psicológica. Pressão psicológica no basquete competitivo é muito comum. Ela vem de todos os lados. Vem por parte do treinador, vem por parte da mídia, vem por parte dos patrocinadores, por parte dos dirigentes, jornalistas esportivos, o público que acompanha o basquete e também internamente na equipe, entre jogadores, tem uma pressão psicológica, cada um exigindo do outro uma performance satisfatória nas competições. Então é preciso ter uma estabilidade emocional para não ter um encurtamento de carreira. Forma física desgastada. Conforme o atleta vai envelhecendo naturalmente, esse próprio processo de envelhecimento vai causando no atleta um avanço da idade cronológica e isso vai desgastando a forma física de forma gradual e de forma natural. Nós temos também uma relação dessa forma física desgastada que jogadores de esportes coletivos com idade superior a 30 anos têm um declínio linear e progressivo em algumas variáveis biológicas que vão impactar no seu rendimento físico. Também tem uma relação da forma física desgastada com o princípio, que é o princípio da treinabilidade. O princípio da treinabilidade apregou o seguinte: quanto mais treinado for o meu atleta, menos treinável ele é. Isso quer dizer, se eu pegar dois jogadores de basquete, um jogador jovem, um jogador com mais de 20 anos de prática do basquete, aquele jogador que treina basquete há 2, 3 anos, ele possui uma janela de adaptação funcional muito mais ampla
para melhorar seu rendimento físico, porque ele é um jogador veterano, que tem mais de 20 anos de prática do basquete, que tem uma realização funcional muito menor para ampliar as suas possibilidades de rendimento físico. Então, é um desgaste natural com o avançar da idade. Genética. A genética está ligada ao DNA, a carga hereditária que esse atleta transporta dos seus familiares, tataravô, bisavô, avô, pai e mãe. Essa genética, esse DNA, ele não pode ser alterado, apesar de ter pesquisa sobre epigenética. A epigenética diz que a genética e o treinamento podem alterar alguns componentes genéticos. A genética é muito estudada na questão do rendimento físico. Faltam estudos, as lacunas de estudo na questão da genética e longevidade de carreira. Sem conhecer muito a genética, pode dizer que a genética pode ser favorável ou não para uma longevidade de carreira mais prolongada. Baixa perspectiva de carreira. O jogador que está desanimado por uma série de motivos e fatores, isso pode ser um elemento que pode desencadear uma aposentadoria ou um encurtamento de carreira. Falta de interação social com a família. O jogador de basquete, no seu dia a dia, ele convive mais com a equipe, comissão técnica, jogadores, viajando, treinando e competindo, do que a própria família. E aí o jogador, conforme ele vai envelhecendo, tanto aqueles jogadores que constituíram família e têm filhos, esses jogadores, eles não acompanharam o crescimento dos seus filhos. E aí vai chegar um momento da carreira desse jogador que ele vai pensar se vale a pena ele continuar afastado da família ou abandonar a carreira do basquete competitivo para dar uma atenção maior com a sua família e seguir um outro projeto de carreira. Aqui é o resultado de uma pesquisa feita com 22 jogadores de basquete masculinos. E eu coloquei aqui as causas mais frequentes de aposentadoria, 9 fatores. Então, a idade é o primeiro fator, acomete em torno de 49,4% dos atletas, quase 50%. Então, a idade, o próprio processo de envelhecimento, uma idade entre 38 anos de idade a 43 anos de idade, 38 a 43 anos de idade, é uma idade no qual os jogadores de basquete costumam se aposentar. É lógico que tem diferença entre sexos, masculino e feminino, mas entre 38 anos de idade a 43 anos de idade é uma idade de aposentadoria. Outros interesses, 43%. E aí poderiam ser outros projetos, os autores aqui não relatam quais são esses outros interesses. Mudança do estilo de vida, 7,7%. Jogador que está cansado do ambiente competitivo do basquete, quer morar em outro país, quer tentar uma outra vida, quer partir por se tornar um empresário, por exemplo, esse jogador ele irá acabar se aposentando mais precocemente. Problema de saúde, 16,5%. E aqui você percebe que o problema de saúde, ele antecede as lesões. Quais seriam esses problemas de saúde, que não sejam lesões, que podem desencadear problemas de saúde no nosso jogador de basquete? É preciso investigar essas questões. Lesões, como eu já falei, são fenômenos muito frequentes. As lesões, elas são mais frequentes durante as competições do que durante as partidas. Aqui, nas lesões, eu posso dizer o seguinte. Nós vamos pegarmos uma máquina do tempo e voltarmos no tempo a uns 10, 15, 20, 30 anos atrás, por exemplo, 1970, naquela época, a medicina não era tão avançada como ela é hoje. Então, o jogador de basquete naquela época, com uma lesão de joelho, ligamento cruzado anterior, menisco, cartilagem, poderia vir a se aposentar precocemente se a cirurgia não fosse bem sucedida. Hoje, no basquete, uma lesão drástica é a lesão de ruptura total do tendão calcâneo, do tendão de Aquiles. É uma lesão que, segundo a literatura, o jogador que se acomete, ele precisa passar por uma intervenção cirúrgica, e quando ele volta à intervenção cirúrgica, ele joga no máximo 2, 3 temporadas, porque essa lesão é uma lesão drástica e incapacitante. E todo jogador de basquete quer evitar lesão de ruptura total do tendão calcâneo de Aquiles. A ausência de perspectivas, 13,9%. O jogador, devido a alguns desânimos, problemas internos, pode levar a se aposentar precocemente. Problemas com gerentes, problemas administrativos com a direção, contratos mal elaborados, problemas disciplinares, são alguns problemas, 13,9%. Diminuição dos resultados, 12,7%. Jogador de basquete que há 5, 10 anos atrás tinha bons indicadores técnicos, hoje ele não consegue reproduzir bem esses indicadores técnicos. Isso leva a um desânimo e também leva a uma cobrança maior por parte do treinador. Isso pode levá-lo à aposentadoria. E por último, também o estresse psicológico, que acomete em torno de 11,4% dos atletas. Já falei bastante de psicologia, é preciso ter uma boa estabilidade emocional para suportar esse estresse do ambiente competitivo. Aqui já vou entrar na pesquisa propriamente dita e começo falando sobre a metodologia de investigação que foi empregada.
Então, a fonte de coleta de dados foram dados retrospectivos. O que são dados retrospectivos? São dados de jogadores de basquete que jogaram basquete até o ano de 2019 para trás, isto é, 2019, 18, 17, 16 e assim por diante. Eu utilizei 4 instrumentos para coletar dados. A Wikipedia, que é uma enciclopédia mundial global, biografias oficiais e oficiais daqueles jogadores que possuíam biografias e também quando eu tinha acesso às mesmas, sítios da web, isso são sítios mais fidedignos, por exemplo, sítios de jornalismo e também sítios de banco de dados, armazenamento de dados de banco de dados estatísticos. E um questionário do Google Forms que foi elaborado e encaminhado a uma rede social, Facebook, e colocado em alguns grupos para verificar se algum jogador aposentado gostaria de responder. Vale dizer que esses 4 instrumentos de coleta de dados passaram por um processo de cruzamento de dados, processo de crossover, no qual eram verificados se havia dados em comum, e se esses dados em comum eram compatíveis. Se os dados em comuns não fossem compatíveis, aquele dado era deletado para não colocar uma informação que não fosse confiável na pesquisa. A amostra de investigação foram 3 diferentes continentes: a América do Sul, a América do Norte e Europa. Na América do Sul, no caso, 4 países: Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. E na Europa, Portugal, Espanha e Itália. A amostra total foram 96 jogadores de basquete de ambos os sexos, masculino e feminino. Aqui o resultado da pesquisa no continente da América do Sul. E nós temos aqui, nessa linha horizontal inferior, nós temos os diferentes países: Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, masculino e femininos. Os blocos na cor verde representam a variável duração de carreira e a linha contínua na cor vermelha representa a idade de aposentadoria em anos. Coloquei 2 setas aqui que vão chamar a atenção, que são as maiores médias da América do Sul. A maior média para a variável duração de carreira foi 41,2 anos para jogadores masculinos da Argentina. E a maior média de duração total de carreira foi 30,7 anos para jogadores masculinos do Chile. Na América do Norte, nós temos aqui na linha inferior horizontal, Estados Unidos masculino e feminino, México masculino e feminino e também Canadá masculino e feminino. Os blocos na cor laranja representam a variável duração de carreira e a linha contínua na cor roxa representa a variável idade de aposentadoria. As setas aqui estão apontando para simplesmente um mesmo grupo. Então, a maior média foi para um grupo só, tem grupo de jogadores masculinos nos Estados Unidos. Então, aqui 38,8 anos para a idade de aposentadoria e 25,8 anos para a duração total de carreira na América do Norte. Na continente europeu, eu tenho aqui Portugal masculino e feminino, Espanha masculino e feminino e Itália masculino e feminino. Os blocos na cor vermelha representam a variável duração de carreira e a linha contínua na cor azul representa a idade de aposentadoria. Nós temos o seguinte, algumas setas aqui com algumas discrepâncias. No caso, essas 2 setas superiores aqui são as médias similares, médias idênticas. 40,3 anos para a idade de aposentadoria, jogadores masculinos da Espanha, e 40,3 anos para jogadores masculinos de Portugal. E a maior média de duração total de carreira foram 28 anos para esse grupo de jogadores masculinos de Portugal. Aqui eu fiz uma comparação geral das médias entre os 3 continentes, isto é, América do Sul, América do Norte e Europa. E eu vou chamar a atenção de vocês para essa legenda aqui no lado direito. Na cor azul, só olhando a cor azul, nós temos jogadores masculinos, duração total de carreira. Só observando a cor azul aqui nos 3 gráficos, a maior média foi para a América do Sul, 26,2 anos, contra 22 da América do Norte, contra 26 da Europa. Na cor vermelha, feminina, duração total de carreira, e a maior média foi para 23,29 anos para a América do Sul, contra 21,9 da América do Norte, contra 23,6 da Europa. Na cor amarela, masculinos, jogadores masculinos, idade de aposentadoria. A maior média na Europa, 40,1 anos, contra 35 da América do Norte, contra 40 da América do Sul. E na cor verde, jogadoras femininas, idade total de aposentadoria, e a maior média foi para 35,8 da América do Sul, contra 35,5 da América do Norte, contra 35,7 da Europa. Aqui uma análise geral dos 3 continentes. E aí, quando a gente compara a longevidade de carreira nos 3 continentes, no caso, América do Sul, América do Norte e Europa, jogadores masculinos possuem as maiores médias. As médias maiores são para jogadores masculinos quando comparado com as jogadoras femininas. Na idade de aposentadoria, a maior média foi para jogadores da América do Sul e também da Europa,
E a duração total de carreira e idade de aposentadoria foi maior para mulheres da América do Sul. Conclusão. Existem diferenças significativas na idade de aposentadoria e duração total de carreira nos 3 diferentes continentes que foram analisados. No caso, América do Sul, América do Norte e também Europa. Vale dizer que faltam dados nominais na literatura, normativos, para nós podermos fazer um comparativo com essa pesquisa, com esses dados que eu acabei de mostrar a todos vocês. Então, é necessário que dados, pesquisas sejam feitos com esse mesmo desenho experimental para nós termos um comparativo. Essa pesquisa aqui foi mandada para ser publicada num artigo, numa revista daqui a alguns meses, no periódico, e também por isso que essa pesquisa é chamada de pesquisa preliminar exploratória, porque esses dados, nós não temos dados da literatura para comparar. É quase que uma pesquisa pioneira nesse sentido. Voltando à fundamentação teórica, quando se fala no fenômeno de longevidade de carreira, nós vamos pensar no limite máximo de idade que o jogador poderia estar praticando basquete nas grandes ligas. NBA nos Estados Unidos, ACB na Espanha, Bundesliga na Alemanha, NBB aqui no Brasil, entre outras ligas mundo afora. E pensando em que jogadores que tivessem fora da curva, com uma idade fora da curva. Eu selecionei o jogador masculino e o jogador feminino. O jogador masculino seria jogador aqui de nome Nate Hickey, norte-americano, de 45 anos de idade, estava jogando na NBA durante a década de 1940 a 1950 aproximadamente. Ele jogou 27 temporadas. E a jogadora feminina foi aquela jogadora espanhola, de nome Eli Cerny, que com 50 anos de idade jogou 33 temporadas em 2016 na Euroliga Feminina. São 2 jogadores que estão com idade fora da curva. Hoje na NBA, eu não conheço nenhum jogador que esteja com 45 anos de idade, mas tem 42, 43, 41 anos. 45 hoje na NBA não tem nenhum jogador. Então, e na Liga Feminina também, da Euroliga Feminina, também não conheço nenhuma jogadora com 50 anos de idade jogando a Euroliga Feminina. Então, quais seriam os fatores, genética, histórico baixo de lesões, que fizeram que os jogadores conseguissem jogar com uma idade tão avançada nessas grandes ligas? É preciso que os pesquisadores que estudam o fenômeno de longevidade de carreira se atentem a criar um grande banco de dados com uma amostragem significativa, isto é, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil jogadores aposentados de basquete, para nós criarmos um indicador funcional importante, que seria esse indicador que não foi criado ainda. Chama-se Índice de Longevidade de Carreira. Esse índice de longevidade de carreira, quando ele for construído, ele precisa ser feito com jogadores de diferentes continentes. América do Sul, América Central, América do Norte, Oceania, Europa, Ásia, África, para nós termos esse indicador aqui, e quando na nossa equipe o jogador de basquete chegar a se aposentar, chegar a uma idade muito próxima ou se aposentar, nós verificarmos se ele se encontra dentro dessa faixa, desse indicador funcional, que é o índice de longevidade de carreira, para nós tentarmos desvendar o que é que está fazendo o jogador se aposentar de forma mais precoce ou de forma mais avançada. Porque pensem comigo, é sempre interessante ter jogadores com idade avançada jogando nas grandes ligas. Por quê? Porque os jogadores mais veteranos conseguem transmitir experiência aos jogadores mais jovens e os jogadores mais jovens transmitem energia para os jogadores mais veteranos. Aqui é o resultado de uma pesquisa com os jogadores do draft da NBA durante 20 anos, 1978 a 1998. Então, aqui os jogadores são selecionados das 5 primeiras posições do draft da NBA. São jogadores que têm o quê? Melhor condicionamento físico, melhor habilidade motora específica, melhor estabilidade emocional e também melhor coeficiente de inteligência. Esses jogadores aqui dessa pesquisa, desses 20 anos, que ficaram nas 5 primeiras posições do draft, tiveram uma longevidade de carreira maior, em torno de 13 a 14 anos a mais, do que os jogadores das outras posições do draft da NBA. Aqui também uma pesquisa com jogadores da NBA durante uma temporada, 2018 a 2019, com 25.526 observações individuais de jogos. Os jogadores aqui em questões foram divididos em 4 faixas de idade. 19 a 22 anos de idade, da cor amarela, 23 a 25 anos, da cor laranja, 26 a 29 anos de idade, da cor verde, e 30 a 42 anos, da cor vermelha. A variável analisada aqui foram 3. Distância total percorrida, distância ofensiva e distância defensiva. Observem que os 3 gráficos aqui são muito semelhantes, mostrando que jogadores na cor amarela, jogadores mais jovens, 19 a 22 anos de idade, têm valores maiores nas 3 variáveis, quando comparado com jogadores na cor vermelha,
São jogadores veteranos, com idade de 30 a 42 anos de idade. Mesma pesquisa, só que muda a variável. Velocidade total, velocidade ofensiva e velocidade defensiva. Também temos 3 gráficos muito semelhantes. Na cor amarela, jogadores jovens, com idade de 19 a 22 anos, com valores maiores. E jogadores na cor vermelha, com valores inferiores dessa posição, 30 a 42 anos de idade. Também temos a mesma pesquisa, só que aqui o quadro muda totalmente de figura e fica mais interessante. As variáveis são minutos jogados. Quem joga mais minutos na NBA? Jogadores mais veteranos, da cor verde e vermelha, que os jogadores jovens. Olha, 29 anos e 30 a 42 anos de idade. Jogadores mais veteranos. Quem joga mais também, pontua mais por minuto. Jogadores da cor verde e vermelha. Verde e vermelha, são jogadores que têm idade mais avançada. E eficiência, que tem menor eficiência, também jogadores na cor verde e vermelha, jogadores mais veteranos do que os jogadores mais jovens. Aqui é um resumo dos 3 gráficos que eu mostrei. E aí, no caso, jogadores com idade maior ou igual a 30 anos tiveram menor total percorrida e menor velocidade média que jogadores com idade menor que 30 anos. Jogadores da posição de armadores e alas com idade maior ou igual a 26 anos jogaram mais minutos de partida que os jogadores mais jovens. Jogadores da posição de armadores com idade maior ou igual a 26 anos anotaram mais pontos e foram mais eficientes que os jogadores mais jovens. Jogadores da posição 5 pivôs, com idade compreendida entre 30 e 25 anos, anotaram mais pontos de partida que os jogadores da posição de pivôs com idade maior ou igual a 30 anos. Falando sobre aspectos biológicos e rendimento, jogadores de esportes coletivos como basquete e futebol com idade superior a 30 anos têm um declínio linear e progressivo em algumas variáveis biológicas que vão impactar diretamente no seu rendimento físico. Então, quais são essas variáveis? Por exemplo, uma queda no consumo máximo de oxigênio. O consumo máximo de oxigênio é uma variável cardiorrespiratória e que essa queda vai refletir na capacidade aeróbica dos jogadores. Uma queda na frequência cardíaca máxima com a avançada da idade, que é uma variável cardiovascular e que vai se refletir no treinamento da resistência. Um aumento no peso corporal. Por que aumenta o peso corporal com a avançada da idade? Porque, conforme o atleta avança de idade, o metabolismo orgânico torna-se mais lento. O metabolismo mais lento acumula gordura, ganhou peso corporal. Uma queda na potência anaeróbia, isso vai se refletir em atividades explosivas, no caso, corridas acelerativas de curta distância de 5, 10, 15 metros, saltos, entre outras tarefas explosivas. Uma queda na capacidade de produzir força máxima absoluta e uma queda na razão entre fibras de contração rápida e lenta, fibras glicolíticas oxidativas. No caso, o jogador típico de basquete, devido ao seu treinamento, ele possui uma predominância nas fibras de contração rápida, glicolíticas. Com o passar do tempo, conforme ele vai envelhecendo, essa proporção vai invertendo. Ele vai adquirindo mais fibras de contração lenta oxidativas e perdendo fibras de contração rápida. Isso vai impactar de forma negativa no seu rendimento. Todavia, quando nós falamos em requerimentos técnico-táticos, existe uma melhora. No caso, as habilidades motoras específicas, passes e arremessos, tornam-se mais aprimorados com o avançar da idade. E também a tomada de decisões, questões táticas como leitura de jogo, posicionamento na quadra, economia de movimento, também torna-se melhor. Então, o jogador com idade superior a 30 anos de esportes coletivos tem um declínio linear e progressivo em algumas variáveis biológicas. Porém, do ponto de vista técnico-tático, ocorre uma melhoria. Também falando sobre aspectos biológicos na NBA, durante 1947 a 2011, aproximadamente 64 anos. Jogadores de raças diferentes, no caso, raça branca e raça negra, não têm interferência na longevidade de carreira. Eles têm uma média de aposentadoria muito próxima, muito semelhante. Faltou estudar a questão da etnia dos jogadores. Jogadores com maiores prêmios, Hall da Fama, têm maior longevidade de carreira. Jogadores polivalentes que jogam em 2 posições, por exemplo, têm maior longevidade de carreira. E jogadores que têm uma estatura mais elevada também possuem maior longevidade de carreira. Pelo que nós vimos até agora, o fenômeno de longevidade de carreira é um fenômeno complexo e multifatorial. Complexo porque envolve questões psicológicas e também biológicas, e multifatorial porque nós temos inúmeros fatores intervenientes que podem resultar em um aprimoramento, no caso, um prolongamento da longevidade de carreira, ou um encurtamento dessa longevidade de carreira, ou prolongar ou encurtar a carreira. Tudo depende de como essas variáveis interagem entre si. Uma questão primordial que os preparadores se preocupam no basquete é em manter o jogador de basquete uma boa forma física ao longo das temporadas, ao longo da carreira. 3 maneiras
três fatores preponderantes poderiam estar contribuindo em manter uma boa forma física e prolongar a longevidade de carreira. A primeira seria a gestão da saúde. Começaria lá pela comissão técnica, médico, fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista, psicólogo, dando um apoio a esse jogador. E o próprio jogador precisa ter uma consciência dele que quando ele se preocupa com a sua saúde, quando ele estiver fora do clube, ele manter uma dieta regrada, uma dieta balanceada, com adequados nutrientes. Quando ele estiver fora do clube, ele não ser um indivíduo que abuse do álcool. Quando ele estiver fora do clube, ele não ser um indivíduo tabagista. Ele se preocupe realmente com a sua saúde, não deixe tudo na mão da comissão técnica. Outro fator seria a genética. A genética é pouco estudada na questão da longevidade de carreira. É muito falado sobre genética e rendimento físico. Tanto é que tem um livro do professor Henke, chamado Genética do Esporte, no qual é falado sobre genética e rendimento físico. Aqui na genética e longevidade de carreira, a gente pode dizer o seguinte: os geneticistas, que são cientistas que estudam genética, já desvendaram em torno de 90% do DNA humano. Desvendando 90% do DNA humano, a pergunta que viria é a seguinte: qual seria o polimorfismo genético que faria com que o jogador de basquete tivesse uma longevidade de carreira maior ou menor, dependendo daquele polimorfismo genético? É preciso investigar mais genética na longevidade de carreira. Outro termo, o último termo, o termo mindfulness. Coloquei esse termo em inglês porque é um termo bem abrangente. Alguns profissionais pensam que se trata de meditação, de concentração. Não é nada disso. Mindfulness é um termo que envolve questões psicológicas e cognitivas. Seria uma boa estabilidade emocional ao longo da carreira. E aqui eu vou abrir um parênteses e falar do jogador de basquete aqui da NBB, aqui no Brasil, que na temporada 2020, com 42 anos de idade, contratou uma psicóloga particular para poder dar atenção na sua longevidade de carreira. Então, algumas comissões técnicas do basquete ainda não possuem a figura do profissional da psicologia esportiva, que poderia estar dando alguma contribuição nesse sentido, tanto no rendimento físico como também na longevidade de carreira. Se nós queremos prolongar a longevidade de carreira do jogador de basquete, nós vamos buscar um enfoque holístico. O que é holístico? É um termo moderno, um termo contemporâneo, que alguns profissionais usam de forma deliberada esse termo, mas não sabem explicar ao certo o que significa. Holístico, segundo esse autor abaixo mencionado, significaria a soma do microcosmo com o macrocosmo. Microcosmo é pegar o seu atleta e analisar de forma analítica, é fragmentá-lo nas diferentes especialidades, medicina, fisioterapia, fisiologia, nutrição, psicologia, e tentar entender o atleta de forma fragmentada. Por outro lado, você reúne essas informações e aí soma essas informações com o macrocosmo, que seria abordar o atleta de forma sistêmica, de forma global, e aí você vai ter essas informações reunidas e interpretadas. Então, a soma do microcosmo com o macrocosmo significa um enfoque holístico. Se nós queremos prolongar a longevidade de carreira no jogador de basquete, buscando esse enfoque holístico, duas questões determinantes são importantes. Primeiro, manter uma equipe transdisciplinar. O que é uma equipe transdisciplinar? Uma comissão técnica transdisciplinar. Não é um termo semântico, é um termo que significa o seguinte: transdisciplinar é um termo que está acima de multidisciplinar ou de interdisciplinar. Seria um termo superior, transdisciplinar. Seria que todos os membros da equipe que compõem a comissão técnica seriam integrados de uma forma global, que cada um saiba o que possa contribuir um para com o outro na questão da longevidade de carreira do atleta e também o seu rendimento. Então, seria uma abordagem com reuniões constantes, frequentes, antes e depois dos treinos, uma integração total entre essa equipe de comissão técnica. Também, por outro lado, seria necessário uma planificação a longo prazo. E aqui, quando eu falo de planificação a longo prazo, não é do rendimento físico, mas principalmente da questão da longevidade de carreira. Hoje, você não vai planificar a longevidade de carreira quando faltar 2, 3 anos, mas sim quando faltar 10, 15, 20 anos. Isso em lugar nenhum no mundo está sendo feito. Então, nós precisamos criar uma planificação a longo prazo do atleta se nós quisermos ter uma longevidade de carreira satisfatória, um prolongamento de carreira no basquete. Alguns autores entendem a longevidade de carreira na forma de uma curva de U invertida. O que é a curva de U invertida? É uma curva na forma de sino, uma curva na forma de curva gaussiana, curva de normalidade. Nesse centro da curva nós temos jogadores, a idade de máximo rendimento dos jogadores de basquete, que alguns autores discordam, mas alguns divergem, na verdade, é entre 22 a 28 anos de idade, a idade de máximo rendimento no basquete. Nesse canto inferior, à esquerda, nós temos jogadores de basquete que se aposentaram precocemente,
abandono de carreira, motivo de lesão ou outros projetos. E nesse canto inferior à direita, nós temos jogadores que vão se aposentar com idade mais avançada, como, por exemplo, aquela jogadora da Euroliga jogando com 50 anos de idade, ou aquele jogador de basquete da NBA jogando com 45 anos de idade, com idade avançada. Eu coloquei como idade limiar uma idade de 35 anos de idade. Por que 35 anos de idade? Vamos pensar o seguinte, como nós vimos lá atrás, 30 anos de idade é uma idade que tem um declínio linear e progressivo em algumas variáveis biológicas que vão impactar no rendimento físico. Então, o jogador de basquete com 35 anos de idade, ele nunca parou para pensar exatamente como ele se encontra, olhou internamente como ele se encontra em termos psicológicos e biológicos. Esse é o momento de ele analisar como ele se encontra. Para acima dessa idade já seria tarde demais. Essa ideia é uma idade limite, uma idade limiar para se pensar em longevidade de carreira e tentar uma abordagem, um enfoque holístico para prolongar a carreira. Aqui nós também podemos observar a longevidade de carreira na forma de um funil invertido. Esse funil invertido começaria de baixo para cima. Então nós temos aqui embaixo jogadores que estão no processo, essas setas aqui, todos estão no processo de seleção de talentos. Jogadores que vão ser selecionados para os grandes clubes. Nem todos conseguem adentrar aos grandes clubes. Se conseguem adentrar aos grandes clubes, vão praticar o basquete de forma estruturada. E aí permanece por alguns anos. Os que prosseguem e não abandonam entram num período de especialização, que também dura alguns anos. E os que conseguem progredir, os poucos, conseguem adentrar no universo do basquete profissional competitivo. Prosseguem por mais alguns anos, até chegar a uma idade de fronteira limitante, que gira em torno de 38 a 43 anos de idade. É uma idade que pode levar à aposentadoria esportiva. Alguns atletas conseguem quebrar essa barreira e atingir uma longevidade avançada, como, por exemplo, aquela jogadora com 50 anos de idade jogando na Euroliga Feminina, ou aquele jogador com 45 anos de idade jogando na NBA. Porém, são poucos jogadores que conseguem jogar com longevidade avançada. Hoje, na literatura, nós não temos dados de quanto por cento é. Então, sem dados específicos, eu posso especular esse valor como sendo inferior a menos que 1%. É preciso uma reflexão crítica sobre todo esse processo para nós melhorarmos a questão da longevidade de carreira no basquete. Então, aqui eu concluo a apresentação. Eu gostaria de dizer o seguinte, a longevidade de carreira é um fenômeno complexo e multifatorial. Complexo porque envolve questões psicológicas e biológicas, e multifatorial porque nós temos inúmeros fatores intervenientes que podem resultar no prolongamento ou encurtamento de carreira. O estudo que eu mostrei a vocês vai ser publicado numa revista daqui a alguns meses, está passando por um processo de revisão. Faltam pesquisas no âmbito da genética e é preciso também criar um banco de dados com uma quantidade de jogadores aposentados para nós podermos fazer pesquisas adicionais nesse ponto. Também muitos pesquisadores se preocupam em pesquisar a longevidade de carreira só do ponto de vista psicológico ou só do ponto de vista biológico. É preciso somar psicologia com biologia e criar estudos transdisciplinares para poder entender melhor essa complexidade que é o fenômeno da longevidade de carreira. Agradeço a todos pela atenção, gostaria de agradecer o convite pelo seminário e aqui tem algumas formas de contato para quem quiser falar, discutir sobre preparação física no basquete.